Olá, pastor, olá, pastora, você líder de ministério, seja bem-vindo a mais um conteúdo do nosso canal. Conteúdo hoje especial para você. Estou aqui com o pastor Rogério, nosso amigo, e hoje é o diretor executivo da Convenção Batista Catarinense, a convenção da qual a minha igreja faz parte, aqui em Santa Catarina. Nós vamos conversar sobre liderança pastoral, esse é o nosso assunto. E eu quero pegar um pouco daquilo que ele carrega. É um líder que eu tenho seguido, admirado ao longo dos anos, temos conversado. Hoje está aqui passando o fim de semana conosco, celebrando com a nossa igreja alguns novos acontecimentos da nossa igreja. E aproveitei ele para puxar para a gente conversar e poder compartilhar contigo. Tudo que é bom a gente gosta de compartilhar com amigos. Essa é a ideia da gente estar compartilhando aqui. Então, pastor Rogério, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Alegria ter você aí com a gente hoje. Alegria totalmente nossa. Nossa, porque eu venho em nome de todo um estado, de toda uma convenção. É verdade. Para ter esse privilégio de vê-los nesse processo de mudança. Então, que legal. Uma alegria muito grande participar do canal de vocês também. Grande privilégio. Que bom. Obrigado, obrigado. Pastor Rogério estava conversando antes da gente entrar online que eu ia abrir com uma brincadeira, mas não é bem brincadeira. Que quando eu conheci ele pela primeira vez, primeiro já vi que tinha aqui um homem que tem uma cabeça empreendedora e uma mentalidade de liderança. Por isso que a gente está aqui conversando sobre isso, né? Mas quando eu te conheci, você estava pastoreando uma igreja em Florianópolis. Isso. Estava à frente da convenção, da Convenção Batista. Isso. Era aluno de Direito? Eu estava quase se formando ali? Era aluno de Direito e de 2 pós-graduação. 2 pós-graduação, essa parte eu não sabia. E empreendedor, né? Empreendedor. De 2 empresas. De 2 empresas. Então, eu me achava um cara ocupado e estressado antes de ver a tua bio aí. Aí eu achei que a minha vida, na verdade, estava muito tranquila, muito boa. Mas conta pra gente, pastor, um pouco da tua trajetória de liderança, né? Onde que começou isso? Começou dentro do contexto de igreja? Você veio de contexto... Dentro de igreja. Conta pra gente isso. Bom, a igreja sempre foi... Eu não fiz parte da igreja. A igreja fez parte da minha vida desde o princípio, né? Desde pequeno. Eu, quando nasci, fui desenganado pela medicina. Ok. E minha avó, uma mulher muito temente a Deus, que é uma das maiores inspirações que eu tenho de ministério, é minha avó. Tua avó. Interessante. Não exercia nenhuma liderança na igreja, mas ela continua sendo ainda, estando em Cristo, uma das minhas maiores inspirações. Uau. Como mulher de Deus, de oração, de cultura bíblica, eu conheci poucas pessoas. Então ela me levou nos braços para o pastor orar. Olha só. E o pastor, naquela ocasião, ela avisou, olha, o médico disse que não tem mais o que fazer, né? Recém-nascido. E o pastor orou e disse, Deus, prepare essa criança para ser um obreiro da tua seara. Uau. Isso foi 53 anos atrás. Caramba. Então, a minha trajetória toda foi com a igreja. Sim. E eu acho a maior loucura é as pessoas perderem o grande privilégio que é fazer parte de uma igreja, ser mentoreado por um pastor, ter um grupo de igreja. Porque, por exemplo, você falou aí da minha ocupação. Quer dizer, eu nunca me senti tão ocupado assim, né? Às vezes ouvindo um colega falar com você, eu penso, pô, eu fazia coisa demais. Mas quando você está no foco do olho do furacão, você não sente isso aí. Sim. Mas, por exemplo, então, para você ter uma ideia, eu tenho meu bacharel em teologia, eu tenho mestrado em teologia, né? Tanto bacharel como mestrado eu fiz nos Estados Unidos, mas eu tenho o meu bacharel, eu sou administrador formado. Ok. Eu tenho pós-graduações na área de administração, tenho 3 pós-graduações na área de teologia e sou advogado. Né? Não sou bacharel em direito, eu sou advogado. Sim. E tenho também 3 pós-graduações em direito. Okay. Agora, quem me deu tudo isso? Foi Deus. Não vamos discutir isso. Mas qual foi o canal? Qual foi o veículo? A igreja. Então, a maior loucura que as pessoas vivem é nesta patologia diabólica de que a igreja está lá para extorquir, está lá para arrancar. Eu não tinha nada para dar para a igreja. Eu era órfão de pai. Uau. Meu pai morreu, eu tinha 9 anos. Meu pai foi assassinado. Uau. Eu cresci sem pai. Depois minha mãe se casou novamente com um homem que hoje eu chamo de pai, que o cara é uma bênção e é pastor. Se tornou pastor depois de nós. Sim. Mas o que eu quero dizer? Eu cresci sem pai, vivi minha adolescência muito sofrida. Não tinha nada para oferecer para a igreja. Mas a igreja me resgatou. Te acolheu. E me ofereceu tudo isso aí. Então, quando eu falo que minha vida toda a igreja esteve presente, dos meus 9 até ali os meus 12 anos, não foi ela que não esteve presente, eu que me ausentei. Porque com a morte do meu pai ficou aquele desequilíbrio familiar e tal.
mas depois eu voltei. E o interessante, pastor André, é o seguinte, nunca é tarde para recomeçar. Esse é um ponto que eu falo muito. Nunca é tarde para recomeçar. Meu sonho de criança era ser advogado. Olha só. Mas a criança não podia fazer, o adolescente não podia estudar e o jovem também não. Sim. Então preste atenção. Depois dos meus 30, hoje eu tenho 53. Então dos meus 30 aos meus 53, eu formei todo o meu histórico acadêmico. Uau. Em 23 anos eu tirei tudo isso que eu te falei. Você falou. Administração, teologia, com os mestrados, as pós-graduações, o direito, tudo nas últimas 2 décadas. Então quer dizer, se você para pensar, se você faz uma somatória, você pensa assim, cara, eu já estou com 30 anos. Né? Sou pastor. Sim. Então já estou com 30 anos, eu vou seguir isso aqui. Sim, isso aí. Eu falei, cara, não dá para mim. Que legal. Não dá para mim. Não que não fosse legal ser pastor. Mas parar aí. Não, parar ali. Para mim não deu. Eu disse, eu vou ter que meter os peitos. Agora, como? Aí eu disse, Senhor, aí o milagre é com o Senhor. E se eu te contar um segredo, parece até brincadeira. Mas eu, por exemplo, terminei o meu curso de Direito numa universidade paga. Deus fez um milagre lá dentro e me usou para uma atividade que eu nunca planejei de ser usado. No final eu pagava uma taxa de R$200 de mensalidade. Olha só. Eu tinha que esconder meus boletos, porque meus colegas pagando 1.300, 1.500, e quando chegava o meu, pai, os caras tudo grilados, eu estou pagando 1.500 conto. E eu, você está tranquilo porque é rico, tem dinheiro. Eu disse, exatamente. É isso. E o meu boletim 200 pila. Então assim, quando a gente quer, eu acho que não é feio sonhar. Sim. Não. É feio viver de sonho que não se realiza. Esse é o meu ponto de vista. Muito bom. Então eu meti o pé. Muito bom. Aí eu não tinha esse lance, mas você tem igreja, você tem a convenção. Cara, dá tempo. Sabe o que eu aprendi, André? Uma das maiores dificuldades que as pessoas precisam aprender a lidar é com a gestão da sua agenda. É verdade. Cara, nós temos tempo de sobra. É verdade. Se você perguntar para mim qual é o programa hoje que está mais em foco na televisão, eu vou passar vergonha. Eu também. Porque eu descobri que eu não tenho tempo para televisão. Isso, eu também. Eu não tenho tempo para televisão. Eu descobri. Então, o que eu entendi? Que eu poderia ocupar o meu espaço com outras coisas. Agregar valores. Isso. E eu consegui. Perfeito. Minha família não está destruída, meu casamento não está destruído, porque tem aquele lance de você vai se dedicar tanto e seu casamento tá... Você estava com a minha esposa comigo agora há pouco. Daqui a pouco ela vai estar junto conosco. Ela é minha companheira, está comigo sempre. Muito legal. Acompanho meus sonhos, acompanho os sonhos dela. Cara, essa dia não dou conta, não vou conseguir, não é uma coisa que me satisfaça. Bem interessante isso que você está falando, porque casa com 2 conteúdos que a gente fez recentemente. Recentemente eu lancei o conteúdo do canal falando que líderes são leitores. Frase do Bill Hybels, líderes são leitores. E estava argumentando com os pastores e líderes que assistem a gente que muitas vezes o pastor se forma no seminário, vai para a igreja e o último livro que o cara leu foi o livro que o cara leu, fez a resenha no 4º ano do seminário. E aí até às vezes o cara se orgulha, né? Eu só leio a Bíblia. Cara, óbvio que você vai ler a Bíblia. Mas nunca tem uma reciclagem. O cara para no tempo, o cara não se recicla, o cara não se renova. Se atualiza. E isso. Então, de certa forma, nesse estudo você se forçou também a estar lá fora, no ambiente fora de seminário, saindo da caixinha cristã, né? E vivenciando outro conteúdo que a gente fez. Eu fiz uma série, inclusive, quem está assistindo o canal sabe, em fevereiro. Começo do ano fiz uma série sobre organize sua agenda. Fiz quatro, né, usando a agenda do Google, tudo que eu uso, organizando tudo isso, né, e passando para a turma como que a gente pode organizar. Eu tenho o luxo, né, de ser um pastor de tempo integral, mas eu diria que mesmo assim o cara que é bivocacionado tem que ser mais organizado do que eu, porque tem menos tempo do que eu para mexer com a igreja. Então tem que ser muito organizado, né? Bom, eu sempre tive dificuldade com essa nomenclatura do bivocacional, né? Porque eu sempre fui pastor de tempo integral. Aí eu tinha minhas atividades seculares. Porque para mim vocação era só o ministério pastoral. O resto eu queria ganhar grana. Perfeito. Eu nunca ganhei dinheiro de igreja. Não, eu digo assim, não que eu não tivesse salário, que não fosse bem remunerado. Eu me lembro um dia que meu amigo saudoso pastor, o seu Shed, a última vez que ele esteve comigo lá em casa, ele olhou e falou assim: eu não estou acostumado a entrar em casa de pastor assim não, hein? Tipo assim, querendo dar aquele apertão de orelha, né? Eu falei: pastor, essa casa não é de pastor. Essa casa
é da Múltiplos, da Multi. Aí fui falando para ele. É de um empresário. É de um empresário. É de um empresário. Porque eu, como pastor, Isso. não estou dizendo que um pastor não possa ter uma... Isso. Entendo. Você está entendendo? Eu entendo. Mas no meu projeto de vida pastoral, aquela não seria minha casa. Isso. Mas como eu queria uma casa daquele padrão, Sim. então eu desenvolvi uma particularidade Sim. que veio agregar a minha vocação. Muito legal. Então eu quero ganhar dinheiro, não vai ser através da igreja, Isso. não vou extorquir os irmãos, Isso. não vou espremê-los. Isso. Até vou te contar uma coisa engraçada. Eu tinha um sonho que era comprar uma BMW. Né? Não sei se é um sonho só meu, ou se muita gente... Se for só meu, a gente junta a galera, faz um rachinho e resolve. Né? E um dia surgiu a oportunidade. Fiz lá alguns negócios, foi muito bom, uma boa comissão e tal. Falei, eu vou comprar minha BMW. Aí uma vozinha lá dentro falou assim, tá na hora. Você chegar numa igreja num carro desse, né? Essa é a carne que você pode comer nessa mesa agora? Eu falei, não é. Então, assim, o que a gente precisa de aprender? Eu creio como líder, saber a hora de ir, Isso. a hora de ficar Isso. e a hora de dar uns passos para trás. Perfeito. Isso eu trabalhei muito bem. Agora, eu, como você disse que tem o luxo, né? Eu também tive o luxo de ter algumas orientações muito nobres. Sim, sim. Né? Eu lembro também, mais uma vez lembrando do pastor Shed, uma vez ele disse assim para mim, Rogério, nós somos como uma aeronave. Nós líderes, pastores, Sim. nós somos como uma aeronave. Você sabia que no porão da aeronave acumula muitos ratos? Eu falei, pastor, não sabia. Eu falei, pois é. Mas sabe por que você não sabe? Porque você não os vê. E por que você não os vê? Porque quando você está no avião, a maior parte do tempo você está voando. E aí os ratos morrem, eles não suportam a pressurização. Olha só. Então você quer se manter livre dos ratos à sua volta, mantenha seu avião no ar. Voe alto. Voe alto e mantenha ele voando. Interessante. Não pare. Interessante. Mas o cara está me apedrejando, o outro está me perseguindo, o outro não quer o meu bem. Isso. São ratos. Segue a vida. Mantenha o avião no ar. Segue a vida. Então, eu acredito que desta forma, pastor André, você, qualquer um que está nos assistindo, consegue fazer. Legal. Consegue dividir seu espaço com a igreja, Legal. com a família Legal. e com uma vida secular. Eu não sei se eu estou enganado, talvez você tenha uma experiência melhor do que eu nessa área, mas vamos lá. Eu acredito que se não formos os últimos, estamos caminhando para as últimas gerações que serão sustentadas por igreja. Sim. Eu aconselho todo pastor a ter uma profissão Né? associada à sua vocação. Ok. Interessante. Nunca considerar o ministério pastoral minha profissão, Sim. minha carreira. Cara, o ministério pastoral é a coisa mais gostosa que existe. Sim. E mais gloriosa. E é uma vocação. Sim. Você quer ver uma coisa que me deixa alegre? Eu até brinco às vezes que eu fico tão feliz do público que eu dá vontade de começar contando uma piada. Mas não é lugar para isso. Mas eu digo assim, cara, eu me empolgo. Mas isso não é minha profissão. Então quando eu sento para ler, para estudar, aquilo para mim é uma alegria, não é um peso. Entendeu? Legal. Porque é uma vocação, não é um trabalho. Mas eu aconselharia, se é que eu posso dizer isso, Claro. com tanta gente experimentada que está nos assistindo, dizer eu quero aconselhar, pode ser muita arrogância da minha parte, mas eu gostaria de compartilhar que eu penso que todo pastor deveria desenvolver uma habilidade naquilo que gosta. Sim. Estuda uma filosofia, estuda uma Legal. história, Legal. estuda um direito. Meu sonho é fazer direito, mas eu não posso. Pode? Pode. Pode. Sim, sim. Eu me tornei advogado agora. Isso. Tem 5 anos, quer dizer, era para ter sido mais tempo se não fosse a tragédia do Covid, né? Sim, sim. Então, foi maluco minha agenda até aqui? Foi, mas eu não reduzi em nada. Sim, entendi. Interessante. Eu queria aproveitar, pastor, também a tua cabeça de alguém que está viajando, né? Não só o nosso estado aqui, claro que especialmente no contexto batista do estado de Santa Catarina, mas você está rodando fora também, já teve uma vivência nos Estados Unidos, né? Como eu também tive. Então, queria fazer uma análise SWOT, né, contigo. Eu aprendi essa semana que no Brasil chama de FOFA, né? Ah, é? FOFA, que é fraquezas, oportunidades, forças e ameaças. Então, da gente fazer uma análise do que você está vendo, né, nas tuas viagens, nas tuas interações, né, de oportunidades e ao mesmo tempo de dificuldades com a igreja, né, ou as igrejas aí no contexto que você conhece, o que você vê aí como algo para apontar aí para a gente para o futuro.
Eu vou começar pelas oportunidades. Vamos lá. Ponto número 1, eu não consigo levar a sério o discurso da pessoa que diz assim, eu não consigo desenvolver e crescer porque eu estou numa região difícil. Isso para mim não cola. Isso tem muito a ver com a característica do obreiro despreparado, desqualificado. Correto. Desculpa a força da expressão, né? Ninguém está aqui para desagradar ninguém, nem agredir, mas eu sou obrigado a falar aquilo que eu vejo, aquilo que eu convivo e aquilo que foi realidade da minha vida. Então, vamos lá. O Brasil é um celeiro de oportunidades. Qualquer lugar deste país que você se sentir vocacionado para ser pastor, que seja para dar início, para revitalizar, para plantar ou para dar seguimento, ele é rico em oportunidades. Você viveu nos Estados Unidos? Sim. Qual foi a região que você viveu? Minneapolis. Pô, eu vivi em Massachusetts. Okay. E fiquei um período também no Canadá, na região de Toronto. Então vamos lá. Difícil é aquilo ali. Isso. Concordo. Ok? Se o camarada quiser experimentar a dificuldade, vá para os Estados Unidos, vá para a Europa, vá para o Canadá, começar a igreja, revitalizar a igreja ali. Minha esposa, que é americana, ela fala para o pessoal dos Estados Unidos, fala, não é que a gente está tendo uma boa pescaria, é que aqui no Brasil o peixe pula dentro do barco. Exato. Ó, o diretor, na época que eu era pastor lá nos Estados Unidos, nós éramos da Southern Baptist Convention, e o diretor de missões internacionais era o pastor Ray Allen. De vez em quando ele aparecia na nossa igreja. De vez em quando, ele era um senhorzinho já de idade, mas muito querido. Aí ele chegava lá e falava assim, irmãos, eu estou aqui por duas coisas. Ele falava sempre a mesma, a gente já sabia o que ele ia dizer. A primeira coisa, porque a gente vinha aqui, o culto é vivo. Amém. Tem vida. Legal. Pronto. A segunda, porque ninguém faz coxinha igual brasileiro. Aí ele come as coxinhas que a gente tinha no nosso café. Enfim. E a gente sobrevive nos Estados Unidos. Sim. Nossas igrejas são boas. Sim. E lá é pedreira. O cara acha que lá é paraíso, vai para lá. É verdade. Eu vi muita gente que chegou lá dizendo assim, eu vou ensinar vocês a pastorear. Não duraram 2, 3 meses, tiveram que juntar as malinhas e cair fora. Agora, oportunidades no Brasil, esse país é muito rico em oportunidades. O povo aqui é aberto para o Evangelho. Eu estive recentemente em Salvador e andei também pelo interior da Bahia. Eu fiquei maravilhado, impressionado com o avanço do Evangelho. Lá mais ainda abertura do que em Santa Catarina, que o nosso estado é mais fechado. Né? Lá eu fiquei assim, André, eu fiquei chocado de ver o nível de evolução do Evangelho em Salvador, nas regiões do interior. Eu fui em Alcobaças, uma cidadezinha bem no interior, visitei algumas outras localidades, eu fiquei chocado de ver. Que legal. Não, chocado no sentido positivo da palavra. Gente, eu estou achando que a coisa está mais difícil e não está. Oportunidades, eu acredito que nós estamos desperdiçando. Por quê? Porque estão trabalhando pouco. O cara faz um culto lá no dia de semana, outro no domingo e diz que está pastoreando uma igreja. Desculpa, não está. Ele está frequentando um culto, ele está participando de uma atividade. Igreja é trabalho. Igreja são portas abertas. Igreja é relevância para a comunidade. Né? Primeira coisa que eu fiz quando cheguei na Trindade, eu peguei um prédio fechado. Ok? Trancado a cadeado. Abri, não tinha ninguém. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu tenho que me relacionar com a sociedade. Essa ideia da igreja fechada dentro dela, sem se envolver com a comunidade, sem se envolver com a sociedade, com a vizinhança, com o bairro, está errado. Então não é que falta oportunidade, falta percepção, visão. Porque eu creio que Deus quer de nós só duas coisas: visão e disposição. Porque a provisão Ele dá. Você está indo para um negócio desse agora. A provisão Deus vai te dar. Quando tem visão, a provisão entra. Mas só vai vir provisão para quem teve visão, mas teve disposição. Porque ter visão e não ter disposição é guardar dinheiro na poupança. Também Deus não é poupador. Isso mesmo. Ele é investidor. É diferente. É verdade. Agora, qual é o problema que eu vejo hoje no sentido geral? As igrejas, elas precisam evoluir, elas precisam caminhar. Não é evoluir no sentido de abrir as portas para aquilo que a gente considerava pecado ontem, que agora vai relativizar. Não tem nada, não estou ligado a isso. Eu estou dizendo assim, se eu quero que essa galera que está saindo da universidade me escute, eu tenho que aprender a linguagem deles. Mas se eu sou um cara que a última vez que eu estudei faz 2 décadas, eu não vou saber mais
os jargões para conversar com eles. Como a gente diz, né? Vai estar respondendo perguntas que ninguém está fazendo. Não. Você vai estar falando para um público que já está conquistado e já está farto de te ouvir. Exatamente. Se você está com vontade de um público novo, você precisa de ser novo. E precisa fazer, às vezes, coisas novas. O pastor Craig Groeschel diz, né? Você quer alcançar pessoas que ninguém está alcançando, você tem que fazer o que ninguém está fazendo. Ninguém está fazendo. Tem que fazer coisas. Porque esse rito centrológico e cristológico de décadas atrás de cantar suas músicas, fazer sua mensagem, fechar a porta, pedir o diácono... Cara, essa igreja não vai mais avançar. Isso. Vamos ser honestos. Né? A igreja hoje é aquela igreja sorridente, festiva, alegre. Não sei se envolvida na comunidade. Eu não sei se os batistas vão me expulsar depois dessa entrevista, mas a igreja hoje é aquela igreja que sai daquela liturgia quadrada. Caso contrário, ela vai sobreviver até que os últimos dos moicanos morram. Isso, né? Sejam enterrados. Você não vai conseguir repor. Isso. Eu vi uma entrevista de um pastor na Europa que ele marcou a data do fechamento do templo dele. Uau. Aí o repórter perguntou, mas é possível essa previsão? Ele falou, porque eu estou contando mais ou menos pela idade dos membros que eu tenho. Meu Deus. Misericórdia. Tá ok? Os maiores templos, você sabe que eu dirigi um filme nos Estados Unidos. Porque você esqueceu desse detalhe, né? Além de tudo aquilo, eu ainda estava trabalhando com a filmagem. Mas vamos lá. Lá nos Estados Unidos, eu dirigi um filme chamado Out of Control, que é o Fora de Controle. Eu usei estruturas palacianas, antigas, que foram templos presbiterianos, batistas, anglicanos. Hoje é museu da motocicleta, centro dentário, consultório médico. Isso mesmo. Isso é culpa de Deus? É culpa da Bíblia? Não, é culpa da igreja. Ok? Se você não se reinventar, se você não... Eu nem diria se reciclar. Se você não se reinventar, se você não se aprofundar, se você não estudar, se você não atualizar, não reclame da mesmice que você está vivendo. Isso mesmo. Eu acho um barato os caras reclamar de estar vivendo uma mesmice. Meu ministério não tem adrenalina, meu ministério não tem empolgação, aquilo que eu faço não tem... Mas o que é que ele está fazendo para que isso aconteça? Nada. Isso mesmo. Isso não vai acontecer da noite para o dia. A turma às vezes me pergunta, né? Como é que você faz revitalização de igreja? Eu falo, primeiro, não existe revitalização de igreja, existe revitalização de pastor. Aí você revitalizou o pastor, meu amigo, aí o negócio pega. Porque se a igreja pifou, a culpa está vindo de cima para baixo. Isso. E se eu não for revitalizado no meu pastoreio, eu não consigo revitalizar a organização. Né? Cultura passa por aquilo que vem de mim. Então, André, eu tive umas experiências, não sei qual foi a sua, por exemplo, como pastor mesmo, oficialmente, eu fui só de 3 igrejas em 30 anos de ministério. Eu até acho que foi demais, né? Para 30 anos podia ter ficado 15 em cada uma ou 20 numa, né? Mas é que o meu estilo, que você já conhece, é esse. Eu tenho que arregaçar a manga e tenho que meter a mão no barro e tenho que fazer a coisa produzir. Então, se produzir, eu já não preciso mais de mim. Eu já vou pôr um camarada que não tem essa pegada e eu vou caminhar. Então, por isso, talvez 3 igrejas. Nenhuma delas eu peguei no pico. Não, nenhuma. Eu me lembro da primeira igreja que eu fui pastor, o único carro da igreja era o meu. E era um baita carro, era uma Brasília amarela. Não era dos Mamonas, mas era Brasília amarela. Foi a época que eu fui mais cavaleiro com a minha esposa. Porque todas as vezes que eu descia do carro, eu descia para abrir a porta para ela. Porque a minha não tinha dobradiça, a porta vinha na mão. Você sabe como é que é a Brasília que ela enfiou hoje, né? Eu chegava na igreja, todo mundo sabia que eu tinha chegado. Porque era um fedor só de gasolina. Mas meu carro era ambulância, era entrega de supermercado, era tudo. E a igreja explodiu numa zona pobre, miserável, tomado de droga. Mas eu era o cara que eu entrava na casa daquela mãe aflita com um filho dopado, ruim, para dar lição de moral no cara, para o cara estar chorando e amanhã estar lá no culto. Se você não sair de casa, a casa não vai entrar dentro da sua igreja. Isso mesmo. Então, é difícil? Todo trabalho é difícil. Eu acho barato quando um pastor fala assim para mim, eu não estou aguentando mais essa atividade ministerial. E eu costumo dizer, cara, tira uma carteira D. Se candidata numa empresa, vai ser caminhoneiro lá no ministério. O ministério não é a causa das nossas frustrações. A causa das nossas frustrações ministeriais não é o ministério, que a Bíblia diz que quem almeja é psicopado, excelente obra almeja. A causa das nossas frustrações são os nossos atoleiros. Você chegou, atolou ali, se acomodou, ficou legal,
vou ficar por aqui. Perfeito, isso mesmo. A gente pode cair num poço? Pode. Mas eu só acredito na força de Deus para sair dele se eu demonstrar para Deus que esse poço não está confortável para mim. Legal. Porque se eu me sinto confortável nele, Exatamente. Exatamente. eu vou ficar ali. A gente fica muito acomodado. Para mim, eu vejo oportunidade explodindo, pipocando em todos os cantos do Brasil. Sim. E vejo pessoas que não querem avançar. Isso. Mas querem que o processo avance Isso. no seu estilo de retrocesso, de ser e de governar. Exatamente. E de pastorear. Não vai rolar. Exatamente. Não vai rolar. Exatamente. A turma vem, né, para a minha igreja aqui e fala, nossa, tem tanto jovem na tua igreja, né? Mas tem uma comunicação com o jovem, tem um estilo para isso acontecer. Na nossa igreja a gente não consegue ter jovem. Você vai olhar para a eclesiologia, para o jeito de ser, cara, não vai funcionar, né? Não tem como. E às vezes a gente fala assim, André, fica parecendo coisa de talk show, coisa de podcast, coisa de entrevista. Esses caras estão malucos. Na realidade não é assim. Peraí, eu tenho 30 anos de ministério pastoral. Ninguém pode apontar o dedo para mim e dizer assim, você não sabe o que é pastorear uma igreja. Eu sei. Eu pastorei 30 anos, Sim. Nunca fui posto para fora de uma igreja, saí deixando as igrejas relevantes para a sociedade, para a convenção, para a obra. Isso. A nossa igreja, ano passado, quando eu ainda era pastor na Trindade, você sabe muito bem, era uma das menores ali da região. Nós ficamos em segundo lugar de oferta de missões. Olha só. Ok? Então, quer dizer, a quantidade de gente dentro da igreja influencia para o projeto? Não. A localidade da igreja influencia? Não. O que vai influenciar é a sua motivação. Legal. Se você não estiver motivado, ou se você não estiver motivado de forma saudável, seus projetos serão infrutíferos, sua jornada será cansativa e seu avanço será reduzido. Uau, muito bom. É simples. Se você estiver motivado de maneira... Primeiro você tem que estar motivado. Sim. E segundo, a base da sua motivação tem que ser boa. Isso. A minha motivação qual é? Ganhar dinheiro. Então, continue pastor, não tem problema nenhum, mas desenvolva uma atividade para isso. Sim. Porque Deus não nos chamou para ganhar dinheiro na igreja. Isso. Ok? Não, minha motivação é me tornar uma pessoa mais conhecida popularmente. Cara, continue pastor, porque não é pecado, e desenvolva uma atividade para isso. Sim. O duro é quando você quer trazer esses valores como motivadores para uma carreira que não funciona. Isso. Eu posso ser que eu esteja enganado. Não, legal. Eu não detenho a verdade, mas eu caminho por esse lado aí. Legal, estou falando sobre isso, eu achei muito interessante o que você falou. Se eu não estiver motivado, cara, o ministério vai ser pesado, não vai avançar. Como é que você se motiva? Como é que você se manteve motivado nesses 30 anos? Não teve ausência de lutas, vitórias também, mas muita luta, eu sei de algumas. Como é que você se mantém motivado? O que te mantém a chama acesa em você? Eu vou trazer o Shed de novo para a conversa. Vamos lá. Ele disse uma vez o seguinte: vitória não é ausência de batalhas. Isso. E ele dizia, nós somos como soldados no campo, que vamos para a batalha. Uns vão perder braço, outros vão perder perna, outros vão perder olhos. Todos nós sairemos cheios de marcas e cicatrizes. Porém, um dia nos encontraremos com um grande general, faltando braço, faltando perna, cheio de marcas, mas estaremos lá. Então a minha motivação é essa. Eu sei até hoje que um dia eu vou chegar diante do meu general. Não é o que eu canto na igreja. Sim. É o que eu vivo, que é fato. Então a minha motivação sempre esteve baseado na palavra, na Bíblia. A Bíblia nunca escondeu que não teríamos aflições. Então vamos lá, na minha casa eu enfrentei esclerose múltipla da minha esposa, câncer do meu filho de 16 anos, uma crise muito violenta psicossomática do meu filho mais velho, né? Eu enfrentei a perda do meu olho direito, que foi um acidente com soda cáustica líquida. Ninguém sabe porque Deus me deu o olho de volta, mas está lá nos relatórios. Eu enfrentei uma pandemia agora, que você sabe, eu fiquei 50 dias na UTI, tive 3 paradas cardíacas dentro da UTI. Aflições, eu perdi meu pai assassinado, eu perdi minha mãe por Covid, eu fiquei sem dinheiro, eu perdi trabalho, eu tive que morar de favor um tempo, eu fui sustentado por cunhados em outros tempos, mas eu nunca falhei um domingo, com exceção dos que eu estava internado, estar na igreja pregando a palavra, porque eu acredito assim, eu não sei se o que eu vou falar agora faz sentido, mas vamos lá. Eu acredito que nós vivemos neste mundo humano, físico, mas ele não é real.
e a gente troca doença ou qualquer coisa, aí eu agrido a minha relação com Deus. Que motivação é essa? Interessante. Então, se manter no meio das lutas do mundo físico, das dificuldades que todos nós temos, sem ignorá-las, porque elas vão existir. Isso, existem e afetam a gente, mas conectado com a nossa vida espiritual, conectado com a realidade, você, de certa forma, está apontando para a eternidade, né, cara? Eu tenho um general. Meu ponto é esse. Vou chegar esse arrebentado, é o meu destino. mas vou chegar. Não sei, essa é a vitória. Não sei como. Faltando o quê, mas eu vou estar lá. Isso. E outra coisa, eu acho assim, a fé não é um campo de ilusão, velho. Eu tenho muito medo da fé ilusionística, sabe? Muita promessa, muita... Sim. Cara, para mim, nada nesse mundo vale o que nos está reservado eternamente. Amém. E Shedd disse uma vez que nós, os religiosos, gastamos muito mais esforço para ir para o inferno do que gastaríamos para chegar no céu. Então, eu acho que esse é para o meu ponto de vista, eu acho que todo colega deveria levar em consideração sua motivação. Legal. Eu não tenho ouvido para gente que fala ministério é cansativo, ministério é solitário. Cara, eu já tive até problema com a minha mulher de tanta companhia que eu já arrumei. Então, esse papo de ministério solitário para mim não cola. De ministério cansativo, pode ser, mas eu sou um privilegiado. Eu nunca fui tão honrado na minha vida e acho que não seria em nada como fui sendo um pastor, ministro de Cristo. Agora fui surpreendido, nem tinha acontecido, recebi um comunicado que um deputado que eu nunca vi, não conhecia o cara, que podia ser tipo assim, ele é amigo do deputado, né? Não conheço, fui conhecê-lo no dia da entrega, fez lá uma moção de aplausos para mim, em minha homenagem pelos 12 anos de pastor na Trindade. Que legal. E pelos meus anos na frente da Convenção Batista Catarinense. Aí me convidou para ir lá receber, não aceitei o convite, né? Falei, não vou, vem aqui no meu escritório tomar um café comigo. Aí ele foi, e eu recebi, ofereci um café para ele, eu pensei, pô, eu não conheço esse cara, porque tipo assim, podia ser um jogo de amigos, né? Sim. Então, eu vejo que o ministério é sofrido. Não é fácil, mas é galardoador. Isso. É privilegioso. Perfeito. E não é para todos. Exatamente. Se você está nele, por convicção, com motivações corretas, você é um dos poucos. É verdade. Se você está nele insatisfeito, sem motivação, você é um dos muitos querendo se meter no meio dos poucos. É verdade. Cai fora enquanto é tempo, vai fazer outra coisa. Interessante você falar isso, porque eu estava pensando isso. Você falou o que eu ia falar. Eu me lembro uns anos atrás na Summit, que é a conferência de liderança da Willow Creek, né? O pastor Bill Hybels trouxe uma mensagem muito forte, falando, cara, se você não gosta do que você faz um favor para todos nós. Sai. E sai. Ou você tira um tempo e fala, Deus, se tinha uma chama ali um dia apagou, cara, pede para Deus acender de novo. Se nunca teve, você entrou e hoje você está mais chorando tuas pitangas do que pastoreando. É duro falar isso, né? Mas talvez muita falta de motivação vem de um cara que talvez o cara tinha que... Talvez o cara vai se achar fazendo outra coisa. Se a gente usar a expressão covardia é pesado, pode ser, né? Mas às vezes... Mas eu acho que muitas vezes a frustração dele é covardia. Sabe por quê? Eu me realizava à frente da Igreja Batista da Trindade. Me realizava. Eu comecei aquela igreja do nada. Então cada bloquinho que eu olho nela me lembra. Sim. Lembra a minha trajetória. Sim. Irmãos que já partiram para a eternidade, que pegaram no cabo da enxada ali comigo. Sim. Mas um dia eu falei, Deus, isso aqui não está me completando mais não. Aí o cara pensa, mas aí vem salário, vem família, vem história. Mas cara, eu vou recomeçar a minha trajetória. Porque eu vou deixar de ser bênção para a igreja. Ok. Eu não posso, uma coisa que todo líder precisa ter na sua mente. Não adianta você passar anos construindo um império moral, histórico, honroso, desenvolvendo, se entregando, e depois com um mês, 2, você vem com um tratorzão e destrói tudo. Então eu falei, antes de eu meter um trator em todo o processo, eu vou entregar para um que vem com mais gás, com mais sangue na veia, cheio de ideia. E eu disse uma coisa na igreja. Os caras falaram assim, isso aí é papo. Eu falei, Deus vai trazer um melhor do que eu. Por quê? Porque o amor dele pela obra é maior do que o meu pela igreja. A igreja é dele. A igreja é dele. É isso. André, o cara que está no meu lugar lá hoje, ele dá um banho no que eu fazia. O cara é muito bom.
outro ponto, nós precisamos largar de ser ciumentos e egoístas. E reconhecer os talentos à nossa volta e aproveitá-los e entender, inclusive, esse cara tem que estar no meu lugar. Porque a obra é minha. A gente diz que não. Mas quando vai exercer a autoridade, a gente pensa que é. Então, quando eu vi que eu não era mais o cara ideal para aquela igreja, eu choquei a igreja com a notícia de ir embora, foi aquele chororô de irmãos. Pensem, se Deus me motivou a sair, é porque ele tem algo muito melhor para cá. De que feito? O cara com 2 meses já fez mais do que eu em 1 ano lá dentro. Interessante. E eu não tenho dúvida que a igreja vai explodir na mão dele. Que legal. Né? Então, eu acredito muito nisso. Legal. Interessante você falar sobre isso. Eu ouvi recentemente o pastor Andy Stanley, né? Pastor da North Point, lá, a igreja gigantesca, referência dos Estados Unidos. Fora da curva. Ele falou um negócio interessante. Ele falou, ele tá com, acho que está próximo da tua idade, talvez 50 e alguns anos. Ele falou assim, hoje eu entendo que as melhores ideias dentro da minha igreja não virão mais de mim e da minha equipe de liderança que está na minha faixa etária. Vai vir da galera que está lá de baixo. Então ele ainda está liderando a igreja hoje, está à frente da igreja, mas ele já entendeu o seguinte, cara, o renovo vai vir da galera embaixo, então eu preciso dar asa para essa turma. Hoje eu vou ser a âncora para eles, na tempestade eu vou segurar para o negócio não ir embora, né? Mas ao mesmo tempo eu preciso dar asa para essa turma. Então meu papel agora é sustentar, apoiar, levantar essa turma que vai assumir a igreja no futuro. Achei muito interessante essa... E para o meu entendimento é uma visão perfeita. Eu posso continuar no timão, beleza? Mas eu preciso agora, na minha idade, entender que a força bruta, os impulsores do processo agora, essa mente criativa já não vem mais comigo. Eu fiquei inapto? Não. Necessário para segurar. A minha geração passou. Às vezes eu vou conversar com meus filhos. Eu tenho 2 filhos voltados à área digital. Um deles é programador de dados. O outro, tráfego de rede, essa coisa toda. Quando eu vou conversar com eles, eu não quero fazer papel de bobo, mas eu sou bobo. Porque, cara, eu não consigo acompanhar eles. Outro mundo, eu brinco com eles e falo assim, olha, essa língua eu não aprendi. Não tem na Bíblia nem no céu, só tem no teu livro aí. Eu preciso de compreender. Então, essa galera precisa ter ouvidos que os ouçam. Então nós precisamos ter a capacidade de entender, eu preciso de gente comigo. Sabe o que eu costumo dizer? Que às vezes a gente se preocupa em pôr um monte de equipamento na igreja e esquece o captador. É um equipamento barato que você acha em qualquer lugar. Está dentro de você. Você tem que desenvolver dentro de você a confiança de que quem colocou você na igreja é quem vai tirar você. Então não tenha medo de concorrência, de mão de obra. Não tenha medo de nada disso. Divide teu púlpito, divide tuas atividades. É o captador. É aquele cara que vai captar a mente que vai pensar o que ele não pensa. E vai alcançar quem ele não alcança. O ministério dele vai prosperar. É isso aí. E ele vai ser respeitado. Uma vez eu fui na igreja do pastor Vilarindo, eu acho que lá devia ter naquela época uns 40 pastores. A igreja dele, num culto de quarta-feira, 2 horas da tarde, tinha 7.000 pessoas. Então eu fui lá e olha que coisa interessante. Você chega na porta da igreja e fala assim, eu queria falar com o pastor da igreja. O pastor Vilarindo não pode atender. Vai prender 40 pastores. Está entendendo? O pastor que Deus colocou, ele é o pastor até quando Deus quiser que ele seja. Você não precisa ter medo. Deixa o povo trabalhar, deixa o povo avançar, sabe? Consagra a mão de obra qualificada, prepara, ferramenta esse povo. Dá asa para a turma. Dá asa, cara. Isso aí. E essas frustrações vão diminuir. Esse nível de depressão ministerial vai abaixar. Por quê? Você vai diminuir a carga de trabalho. Não estou ensinando ninguém a ser preguiçoso. Eu só estou trabalhando na ideia de delegar. Perfeito. A sinergia ela é boa se você concentra energia na produção. Se você concentra no orgulho e na vaidade, ela vai te implodir, ela vai destruir você. E é por isso que nós temos muitos líderes hoje destruídos, frustrados, que ficam olhando para os que prosperam e não conseguem compreender por quê. Acham até que nem são chamados para o que estão fazendo. São, mas não abriram os olhos. A onda veio. Sabe uma das coisas que eu gostei do Rick Warren? Foi quando ele escreveu assim, eu não estou escrevendo uma Bíblia para ninguém. Meu projeto não quer dizer que vai servir para você. Mas ele ensinou uma coisa. Como um bom
surfista, não perca isso mesmo. a onda. A onda. Isso Eu mesmo. acho que isso é fundamental. Muito. E às vezes eu percebo que muitos líderes cristãos tornam a liderança muito poética. Põe Deus onde não é para pôr, dá ao diabo a glória que não merece, esquece da necessidade de sua competência, da sua valorização, do seu aperfeiçoamento. Sim, de liderar, de crescer. Você precisa ler, estudar, crescer. Isso. Não tem outra alternativa. É isso aí. André, não vejo outro caminho. Senão o bonde segue e a gente fica para trás. Bom, em termos teóricos eu já vejo o bonde muito lá na frente. Eu estou tentando alcançar ele, eu já não estou dando conta mais. Ok? Então eu fico imaginando aqueles que ainda não querem ainda nem se esforçar o pouco que estamos nos esforçando. Isso. Porque quando eu olho você, por exemplo, eu fico com vergonha do como você se esforça. Eu estou longe do seu nível de esforço. Imagina. Mas também eu não vou perguntar a sua idade de público, você deve ter só uns 20 e poucos anos, né? Então, né, Stefano? Eu não vou perguntar para ele, né? O resto é sabedoria. Mas é trabalho. Se a gente não trabalhar, sucesso não vai alcançar. Isso mesmo. Pastor, eu queria ter muito mais tempo contigo. Nosso tempo avançou rápido porque a conversa é boa, mas eu tenho uma última pergunta para jogar aqui, para contribuir. Quem sabe, porque a gente falou muito de inspiração e como a gente está inspirado, a gente está renovado, a gente está reciclado, afeta a cultura que a gente cria dentro da igreja e o sucesso da organização. Quem que te inspira hoje? Bom, na questão administrativa, assim, empreendedora, meu maior incentivador vai frustrar muita gente. Pode falar. Eu sempre admirei do empreendedorismo, da garra, da valentia de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá. Muito legal. Que uma vez ela resumiu toda a sua força de trabalho, sua disposição. Talvez alguns pastores já até desligaram agora o vídeo, né? Mas enfim, quando um general entrou num dos seus leprosários, não sei se você sabe, mais de 90% dos leprosários no mundo são sustentados pela igreja. Uau, não sabia. O governo não lida com isso. Aí um general com um lenço no nariz falou para ela: Madre, por dinheiro nenhum do mundo eu faria o que a senhora faz. Ela disse: general, eu também não. Então, para mim, a força do seu trabalho está no amor, na paixão que você deposita naquilo que você faz. Perfeito. Então eu aprendi que eu preciso amar o que eu faço, eu preciso ter prazer, senão eu paro. Hoje eu tenho um lema comigo: se eu não gostar, se eu não amar e se eu não ver que é produtivo, eu não vou fazer nem para te agradar. Né? Então essa pessoa me motivou muito. Legal. Um dos homens que mexeu muito comigo, pastor Bernard Johnson. Já ouvi o nome, mas não me... Bernard Johnson foi um dos maiores evangelistas que a gente viu da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Ele reside na Califórnia. Aqui ele ficava em Campinas, São Paulo. Aquele homem me mostrou uma visão do evangelho, do alcance de almas, como ninguém. Então vamos lá. Eu olhei para uma senhora que mostrou a forma de empreender no amor. Eu mostrei para eu mirei num homem que me mostrou a paixão pelas almas de forma muito viva. E eu olhei para um homem que disse assim: cara, você tem que sonhar. Martin Luther King. Ele disse: legal. Eu tenho sonho. Eu tenho um sonho. E o sonho dele ainda não se concluiu. Isso. Mas o avanço de hoje é fruto do sonho dele. Então pode ser que o meu sonho eu não veja se realizar. Mas eu sonhando e plantando a sementinha dele, é possível que gerações desfrutem dos frutos deste sonho. Então, para mim, esses três são fundamentais para mim. Muito legal. Muito legal. Excelente. Pastor Rogério, quero agradecer pelo teu tempo. Obrigado. Né? Sempre à disposição. Nós teria muito mais assunto para a gente conversar. Quem sabe num momento futuro a gente senta de novo e conversa. Né? E eu vou deixar aqui um pedido para você e para quem assiste. De vez em quando quiser mandar uma mensagem para mim, meu Instagram é o RevSouza02. Heavy Souza. 02. Heavy de reverendo. Heavy de reverendo. O Vemudo Souza 02. Legal. Não sei quem está me assistindo, seria um prazer saber quem assistiu. Sim. Pode mandar uma mensagem para xingar, não tem problema. Pode mandar uma para dizer: não gostei que você falou aquilo, você está fora da casinha, não tem problema não. Mas para a gente saber com quem está falando. Com certeza, legal. E não sou influencer, não sou youtuber, mas é bom ter contato com as pessoas.
e eu estou sempre à disposição. Muito legal. Quero agradecer o trabalho que você tem feito na convenção aqui. A gente é fruto disso, né? A gente recebe disso. Desde que, né, a gente se conheceu, eu te vi pela primeira vez. Não tinha intimidade contigo, a gente ainda está se conhecendo, mas desde o começo pude identificar, como líder, eu pude identificar outro líder. Amém. Né? A gente vê essa garra, esse empreendedorismo, e a nossa convenção tem sido abençoada por isso. Graças né? a Deus. Então agradeço você pelo trabalho e por estar aqui com a gente. Né? A gente está celebrando o fim de semana especial na nossa igreja e você está aí com a gente celebrando junto. Para mim é um fim de semana especial. Que bom, muito bom. Então, pastor, pastora, líder de ministério, espero que essa conversa tenha te inspirado, mexido contigo talvez feito você questionar algumas coisas, talvez vai te botar numa crise, né? Eu espero que a crise não seja uma crise ruim, mas uma crise frutífera, né? Que gere aí pensamento e reflexão e que te faça melhor no teu ministério. Esse canal existe para compartilhar, né, ideias e pessoas aqui, hoje no caso o pastor Rogério, para te inspirar, para te ajudar, para te fortalecer no teu ministério. Continue trabalhando, continue crendo, continue renovando as suas forças, o seu entendimento, se reciclando aí, e que Deus te abençoe a cada dia. Voltamos daqui a 2 semanas com mais um episódio para a gente estar crescendo junto. Deus abençoe, pastor Rogério, obrigado. Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês.